Eu quero falar de um filho que está em Lucas 15, 11. Qualquer dúvida que você tenha, meu irmão, venha falar comigo, fale com o pastor. Não fique com dúvidas no seu coração. Não tem problema, a gente acha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava marcadinho aqui o que eu escrevi e eu consegui desmarcar, está aqui. Lucas 15, 11. Vamos ler no telão. Mesmo estando no telão, tenha a prática de abrir a sua Bíblia. Tenha a prática de folhear a sua Bíblia e manusear a Bíblia. Tenha essa prática na sua vida, mesmo que vá para o telão. Eu não vou falar aqui, nós vamos tirar o telão, não. Precisa, né, irmão? A gente é adulto, né? É? Amém. Lucas 15, 11. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, veja bem, o mais moço: pai, dá-me parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Só até aqui. Feche os teus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso papai querido, nesta noite, nós já temos recebido tanto do Senhor, Pai. Tanto do Senhor neste culto, Pai, nesta reunião. Que o melhor do Senhor, Pai, permaneça em nós, que é a Tua palavra, que o melhor do Senhor permaneça em nós, que é a Tua unção, Papai. Fala conosco. Toma, Senhor, agora as mentes cativas, Pai. E que somente o Teu Espírito Santo venha ministrar os corações, venha ministrar as vidas, Papai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrame graça e derrame poder e derrame unção abundante sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quando eu lembro dessa passagem, quando eu leio esta passagem, eu vejo 2 filhos que talvez eram 2 filhos mimados. Eu vejo 2 filhos mimados. Eu não vou ater no filho mais velho, mas no filho mais moço que saiu de casa. No decorrer desta passagem, você vai ver que quando o filho que saiu com os bens, ele volta para casa, o filho mais velho fica com ciúmes porque o pai lhe recebe bem, porque o pai faz uma festa, porque o pai mata o bezerro cevado, não é? E ele fala assim: para mim, o pai não me dá nem um cabrito para mim fazer festa com os meus amigos. Aí você vê nesse texto quanta falta de discernimento a nível de paternidade. Você vê na expressão desses 2
jovens, a falta de paternidade, falta de reconhecimento de paternidade. Eu não ia falar do filho mais velho, mas agora eu vou falar. Quando ele fala assim, puxa, eu que estou aqui trabalhando, eu que estou aqui do lado do meu pai, ele não me dá nem uma cabra, nem um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos. Você não nota alguma coisa assim? O irmão recebeu uma festa na família. E o filho mais velho, ele está preocupado só com ele. Ele não põe a família. Ele quer fazer uma festa com os amigos. Ele poderia dizer, puxa, o pai podia matar uma cabra, um cabrito, um carneiro, seja o que for, e fazer uma festa aqui em casa, reunir a família e nós nos regozijarmos em família. A preocupação dele é fazer festa com os amigos, sem reconhecer aonde ele come o pão. Irmãos, nós temos passado por um tempo nessa nação que a paternidade está ficando debaixo do tapete. A unção de paternidade não está sendo respeitada. Não se respeita a unção de paternidade. Eu escrevi aqui cinco pensamentos de um órfão. Um órfão que tem pai e mãe. Um órfão de pai e mãe que mora com pai e mãe. Ou um órfão que tem pai e tem mãe, mas que não consegue reconhecer esta bênção de Deus sobre a vida dele. Nós costumamos falar que quem age dessa forma, como aquele jovem mais velho, ele estava revelando um espírito de orfandade. Porque talvez alguém diga assim, poxa, não, mas eu tenho pai, eu tenho mãe, mas age como se fosse órfão. Então é um espírito de orfandade. É um espírito que está influenciando a vida de muitos jovens, a vida de muitas crianças e a vida de muitos velhos, muitos idosos, com pensamentos de orfandade. Um pensamento de orfandade é pensar somente em si e não como família. O pensamento é só dele. Olha, o mais novo falou a mesma coisa. Pai, eu quero a minha parte na herança e eu quero aquilo que me cabe. Ele não pensou na família. Ele não pensou que ali estava multiplicando a renda. Ele não pensou, em momento algum, que aquilo fazia parte do patrimônio, que aquilo já era dele. Não, eu quero minha parte. Eu quero a minha parte na herança. A herança só é herança quando o pai morre. Não existe herança em vida. Não existe herança em vida. Pode até ter doação, mas herança não. Então o espírito de orfandade pensa somente em si próprio. Somente em si próprio. Eu lembro que eu era muito pequeno e quando começou aquela onda do salgadinho chips. Quem lembra do salgadinho chips aí? Quem lembra e não quer levantar a mão? Saiu o salgadinho chips, batata frita da chips. Outro troço bom, hein? Agora tem Ruffles. E tem imitação do Ruffles também. E vai do mesmo jeito, né, irmão? E aí eu lembro que meu pai, uma época muito difícil em casa, e nós fomos no armazém da esquina, e eu olhei aqueles pacotinhos lá, e eu nunca tinha visto aquilo naquele armazém, só tinha Maria Mole, doce de abóbora. Era só isso que tinha lá. E aí, de repente, tinha ali uma prateleira cheia daqueles chips.
E depois veio uns patrulheiros chamados Chips, Pontiarelli e John Baker, né? Quem assistiu Chips? Oh, glória a Deus. Amém, hein? Amém, Adriano. Glória a Deus. Eu sei que mais gente assistiu. Talvez não lembrou, né, irmão? E aí aquilo chamou a atenção e eu falei assim, o que é aquilo? E a dona da mercearia falou assim, é batata frita. E a batata frita só tinha comida daquela que a mãe fazia. E aí eu falei, pai, eu quero. Meu pai falou assim, eu não tenho dinheiro. Ah, irmãos, você não tem ideia. Como eu já pedi perdão a Deus por essas coisas. Eu fui para casa chorando. Eu cheguei em casa chorando. E eu chorei em casa. Eu bati o pé no chão. E a mãe bateu o chinelo em mim. Aí eu dei motivo para chorar. Aí eu chorei com gosto. A mãe é assim, né? Se você não parar, eu vou te fazer chorar com gosto. É ou não é? É, mãe? Ei, mãe? Vou te fazer chorar com gosto. Falei, que gosto tem chorar e apanhar? Só na ideia da mãe. E eu apanhei demais. E eu lembro que eu rolava no chão. Falei, eu quero batatinha frita. E aí, deu uma acalmada, eu saí para brincar e tal. No outro dia, quando eu chego em casa, o que tem em casa? Um pacotinho da Chips. Falei, cheguei no céu. E aí o pai abriu aquele pacotinho de chips lá. Irmãos, não mudou nada. O pacote é assim, bem fortão. O pacotinho, esses pacotes por fora é Arnold Schwarzenegger, por dentro é Seu Madruga. E ele abriu aquele pacote lá, veio aquele cheirinho de batata frita. Pense no troço bom. E aí tinha uma meia dúzia de batata ali dentro. E eu acho que eu comi umas 4. E o pai e a mãe dividiram as duas que sobraram. E aí eu olhei para o pai e falei assim, eu quero mais. Eu quero mais. Ele falou, acabou. Eu falei, então pai, compra mais. Ele falou, acabou o dinheiro também. Eu lembro que eu comecei a bater o pé no chão de novo. E a mãe fez eu chorar com gosto de novo. Irmãos, isso não é diferente com a gente. Às vezes a gente faz isso com Deus. Esse carinha estava fazendo isso. Quero minha parte pronto. A gente exige algo que ainda nem é nosso, mas nós queremos. E às vezes a gente quer pregar para Deus, mas a tua palavra diz, Senhor. Faz um apelo que Deus vai se converter. Porque como a gente prega bem para Deus. Tua palavra diz, tudo que pedir em meu nome eu farei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É, espírito de orfandade. Pensar somente em si. E não pensar como família. É engraçado que a gente, como pastor, a gente conversa com pessoas que as palavras revelam um espírito de orfandade. Às vezes até obreiro, líder da casa de Deus. Segundo, os bens são mais importantes do que a casa. Os bens eram muito mais importantes, aquilo que ele queria para ele era mais importante do que a casa. E a casa em si, a família. Ele não estava pensando em mais nada, eu quero só a minha liberdade. Eu quero só a minha liberdade, quero sair de casa, porque daí não tem ninguém me mandando, eu levanto a hora que eu quero. Opa! Jovens, ainda bem que vocês nunca falaram isso, né? Ah, eu quero pegar 18 anos logo, porque daí eu vou morar sozinho, daí eu vou acordar a hora que eu quero, aí eu vou colocar os pés no sofá, eu vou colocar pé na mesinha de centro, se tiver, né? Porque quem comprou em casa foi o pai. Essa foi forte, né, irmão? Essa foi forte. Mas é muito forte isso, irmão. Número 3, os bens são mais importantes do que a casa. Eu pulei. O número 2, os benefícios pessoais vêm antes da honra. O benefício vem antes da honra. Olha como isso é interessante.
O benefício tem que vir antes da honra. O que quer dizer isso? Que ele só vai honrar se receber algo. Que ele só vai dar glória a Deus se ele for abençoado. Normalmente quem tem um espírito de orfandade, ele só pensa em honrar quando ele recebe algo. Irmãos, tem um pagamento, tem um pagamento que não é em dinheiro. E que às vezes as pessoas exigem uns dos outros. O casal. Meu Deus. Eu tenho que fazer a comida que ele gosta, senão ele fica bravo. Que é isso? Eu tenho que comprar o sapato que ela quer, senão é cara feia o mês inteiro. Ei, acontece isso lá? Não diga amém, irmão. Não diga amém. Guarde para você. Quando nós entendemos que a honra é em qualquer situação, nós não esperamos um pagamento, uma paga sobre isso. Isso acontece muito, essas inversões acontecem muito. Se você reprovar de ano, você não ganha presente de Natal. O que está condicionado aí? Por que essa condição? E às vezes o pai e a mãe liberam o espírito de orfandade dentro de casa. Liberam sobre os filhos. Porque ensina errado. Aí o filho deita, rola para lá, rola para cá, pega os chips. Não parou de rolar, pega o baconzito também. Não, levanta, senão a varinha da correção está em cima da geladeira. Se a gente cede a isso, a gente está dando combustível para esse espírito de orfandade agir dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que esses dois jovens aqui eram muito mimados. Eram muito mimados. Só podia ser mimado pela reação deles. A honra não pode ser medida através daquilo que você ganha algo de alguém. Você precisa honrar a autoridade e pronto. Pai e mãe, a autoridade e acabou. Não muda, não tem como mudar. Pastor, você fala isso porque você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, mas estou conhecendo você. Ele merece honra. Uma das frases que arrebentou meu coração foi quando a pastora Sueli correndo para lá e para cá, meu sogro internado, minha sogra internado, cunhado internado, a família estava muito abalada. E aí, eu tenho que ver o pai, eu tenho que ir lá buscar o pai, eu tenho que isso aqui, o pai. Um dia eu falei assim: você não falou que teu pai te abandonou? Ela olhou para mim e falou assim: falei, abandonou, mas ele é o meu pai. Eu fiquei desse tamanho com o comentário que eu fiz. Fiquei desse tamanho, eu sumi. Podia ter ido dormir sem essa. Mas não foi ele que te abandonou? Não foi ele que te expulsou de casa? Foi. Ela falou bem assim: mas para todos os efeitos, ele é meu pai. Para todos os efeitos, irmãos. E tem horas que as pessoas não compreendem que a honrar pai e mãe, a honrar autoridades, libera uma unção sobre a vida da pessoa. E aí o casamento vai mal, aí os filhos não vão bem, a vida financeira não vai bem. Há de se pensar, querido. Há de se pensar. Que tem algo bloqueando, então, essa área da tua vida, por quê? Porque aquela frase ficou aqui, ó, martelando. Para todos os efeitos, ele é meu pai. E eu tenho que honrar ele. E ela honrou.
E ela honrou. Ah, no meu coração, não, ele não merece. Meu pai não merece honra. Minha mãe não merece honra, ela é muito ruim. Meu patrão não merece honra. Quando a gente entende que a honra é uma chave que abre portas, a gente começa a honrar, não por barganha, mas por princípio. E esse menino não estava honrando o pai. Os benefícios estavam vindo antes da honra. E é a honra que desata a unção que traz o benefício. Diga amém. A honra é a unção que desata. Não, a honra é a atitude, é o poder que desata a unção que traz o benefício. Você está compreendendo? Quantos estão entendendo? E número 4, espírito de orfandade se desliga do pai e da sua posição na casa. Está desligado. Está desligado. Se desligou da autoridade. Quantos filhos que ficam dias, semanas talvez, meses ou até anos sem comunicar com seu pai ou com a sua mãe. Ah, não vou falar com ele não. Se ele não vier pedir perdão, ai irmão, por favor, não erre desse jeito, meu irmão. Não erre desse jeito. Não se engane desse jeito. Não deixe que o espírito de orfandade impeça as bênçãos na tua vida. Fica sem falar com o Pai, sem falar com aquele que libera a unção sobre a tua vida. É através dele. Através dele. Através da autoridade. Na igreja é a mesma coisa, através da autoridade. Eu não gosto desse pastor, esse pastor é chato, mas pode honrar porque a bênção vem através do pastor. Você tem que aguentar o pastor chato. Tem que aguentar o discipulador chato. Eu não sei porque eu apontei para você, Adriano, mas é que você está bem na minha frente aqui. Tem que aguentar o líder chato. Vou apontando toda a liderança da igreja. Vocês são tudo chato, eu não. Você está entendendo? Ah, se chegar atrasado na célula, já fica olhando. Não, quer que feche o olho, não olhe para você. É assim lá, Luzia? Vocês não chegam atrasado, né? Vai chegar na... você que chega lá, né? Ah, meu querido, nós não podemos nos desligar. Nós não podemos nos desligar, porque se nós desligamos, nós não recebemos. Então nós temos que ficar ligado, conexão. Apesar de tudo, eu honrava demais o meu pai, sabe? Eu honrava demais o pai. Eu tinha medo que o pai fosse trabalhar, que ele trabalhava à noite. Ele trabalhava de vigia noturno, ele trabalhava uma noite sim, uma noite não, de escala, que nem tem alguns aqui. E eu tinha muito medo que o pai morresse. Deus o livre se o pai morrer. Trabalhando ainda, meu Deus, meu coração ficava assim. E aí quando eu era muito pequeno, eu tinha 6 ou 7 anos, ele ia sair, eu dava um beijo no rosto dele. E daí eu falava assim, pai, daí quando ele levantava para sair, eu falava, pai, volta aqui. Faltou o outro lado. Eu dava um beijo no outro lado, na outra face. E aí quando ele ia, peraí, pai, peraí. Tem que ser os dois juntos. Eu dava um beijo. Aí ele falava, piá, larga a mão. E aí eu ficava ali dando risada. Ficava rindo daquela situação. Era bom demais aquilo. A gente está ligado. Está ligado e liberando o perdão, sabe por quê? Porque pouco tempo antes, ele estava com um machado dentro de casa, rodando o machadão lá e falando assim, eu vou matar todo mundo. Bêbado. Cara cheia.
Eu e a mãe me pegou pela mão e me puxou, vamos embora. Eu falei, não, quero ficar com o pai. Você está doido? Quero ficar com o pai. Ele é meu pai. E ela me puxou assim, eu contei essa história aqui já. Ele chegou bêbado, totalmente alcoolizado, e ele não caía. O problema é que ele não caía. Bêbado bom é aquele que cai e dorme, né? Pelo menos não atazana ninguém. Mas ele não, ele ficava brabo, ficava endemoniado. E ele nos últimos tempos de vida dele, ele estava bem magrinho, mas ele era assim, ele tinha uma protuberância chamada barriga, e ele era forte. E ele chegou naquela noite, ele tirou a camisa, ficou só de calça, uma calça bege, de sapato. Ele tinha aquele cinturão que ele fez algumas tatuagens na minha perna, com aquele cinturão furadinho. E ele começou a brigar, e brigando aqui, a minha mãe, italiana braba também, né? De repente a mãe falou assim, ó, você quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a casa do meu irmão. E ele entendeu que ela ia chamar o irmão. Aí ele falou, você vai chamar teu irmão? Ela falou, não falei que ia chamar, você vai chamar teu irmão. Ele foi no quarto, ele dormia embaixo da cama, ele colocava um machado, que a gente cortava a lenha, nós tínhamos fogão a lenha. E aí tinha acabado com o fogão a lenha, colocou o fogão a gás, mas o machado ainda ficou lá embaixo da cama. E ele pegou aquele machado de cabo comprido assim, e ele falou assim, chama teus irmãos, chama. E começou a rodar aquele machado dentro de casa, chama todos eles, porque um só não dá nada. Satanás. E minha mãe catou eu pela mão e falou assim, vamos embora. Eu falei, não, quero ficar com o pai. Ela me puxou, e nós paramos na área que tem na frente de casa. Tinha uma janelinha assim, e eu fiquei na pontinha do pé assim, e puxei e olhei lá para dentro, e eu vi uma cena horrível. Ele rodando aquele machado e gritando, traga os teus irmãos, traga toda a tua família aqui, que eu vou mostrar quem é macho aqui. Meu Deus. Meu Deus. E aí passou o tempo, graças a Deus ele parou de beber. E para todos os efeitos, ele era meu pai. Eu perdoei cada palavra, eu perdoei cada tatuagem que ele fez na minha perna com aquele cinturão. E não foram poucas. Eu provocava ele, saía correndo em volta da casa, e ele atrás de mim, e eu correndo. Quando eu via que ele não ia parar, eu falei, meu Deus, hoje o pai está determinado. Eu subia no muro, daí ele vinha atrás de mim, ele vai me pegar no muro. Eu subia em cima de um paiol de lenha que nós tínhamos no fundo de casa, lá em cima do paiol. Lá. Ficava que nem um galo em cima da casa, lá assim. Ó. E o pai lá embaixo, eu vou te pegar. Eu falava, não pega não. Uma hora você vai ter que descer daí. Eu falei, mas vou demorar. Aí passava o tempo e o coraçãozinho dele já acalmava, eu descia e ia chegando de longe. Às vezes eu esperava até chegar 5, 6 horas da tarde para ir para o trabalho. Eu ficava em cima do telhado, de bonzinho que era. Meu Deus. A honra, meu irmão, a honra. A honra tem que vir antes do benefício. A honra vem antes do benefício, a honra precisa vir antes do benefício. Se a honra não vem antes do benefício, nós estamos barganhando. Barganha! Eu não posso dizer assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ir tantas vezes para a igreja, eu não vou deixar de ir para a igreja. Eu já vi gente falando assim, ó, Senhor, se o Senhor me curar, eu nunca mais vou deixar de ir na igreja. Isso é barganha, irmão. A gente tem que honrar a Deus com a nossa presença no culto, tem que honrar a Deus com a nossa oração, tem que honrar a Deus com o nosso louvor e honrar a Deus com a nossa santidade. Fazer reservas. Abigail, faça reservas. Porque a honra
precede a bênção, antecede a bênção, antecede a bênção, é antes da bênção, nós temos que honrar para depois receber. E aqui esse menino queria, não, eu quero a minha parte, e acabou, o que é meu é meu. E ele estava desligado do seu pai, desligado daquele que poderia lhe dar uma bênção, daquele que poderia liberar a bênção sobre a sua vida, aquele que poderia liberar a unção sobre a sua vida, porque muitas pessoas fracassam em tantas áreas da sua vida, porque pessoas são travadas em muitas áreas da sua vida, porque existe um problema de paternidade. Sempre que eu vou conversar com pessoas, a gente senta e eu faço uma pergunta básica. A maioria talvez já ouviu isso. Me conte a sua história. Me conte a sua história. Como foi sua relação com seu pai? Como foi sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com os seus irmãos em casa? A bênção, a paz, a unção nessa relação? O azeite desce sobre essa relação? A honra entre os irmãos, precisa ter honra entre os irmãos. E aqui, o mais velho estava desonrando um que estava perdido e estava voltando para casa. E o mais velho falou assim, olha aí, para ele está fazendo tudo, para mim, para ele é bife, para mim é ovo frito. E eu estou aqui, ralando. E o pai diz assim, meu filho, entenda que o seu irmão estava perdido. Entenda que o seu irmão estava morto e reviveu. E tudo que eu tenho aqui é teu. Tudo que eu tenho aqui é teu. Ele falou para o filho mais velho. Porque o mais novo foi embora, desonrou, e quando voltou, o mais velho se sentiu enciumado. Ainda bem que isso não acontece aqui, né, irmão? Ainda bem que lá em casa não acontece isso, né? Posso ouvir um amém? Não teve amém. Irmão, você pretende ir para o céu de que jeito? Você pretende ir para o céu de que jeito? Que jeito que você pretende ir para o céu? Tem um padrão para ir para o céu. Pastor Marco? Tem um padrão para ir para a glória, irmão. Tem padrão, e se não seguir padrão, está lascado. Não é de qualquer jeito, não. Ei! Você já viajou de avião? Você tem que chegar lá no aeroporto, você tem que fazer o check-in, tem que entregar a bagagem, passar lá pelo scanner, entregar o documento, provar que você é você mesmo. E se tiver alguma coisa ilícita na mala, perdeu a viagem. A ida para o céu é assim. A ida para o céu é assim. Vai ter que fazer check-in, irmão. E se tiver alguma coisa que não está no padrão de Deus, perdeu a viagem. Você está entendendo, varão de Deus? Você está entendendo nesta noite? O Brasil está sofrendo uma crise moral, política, financeira, mas tudo teve um começo. Tudo teve um começo, e eu entendo que a honra virou uma fumaça no Brasil. A honra virou uma fumaça. Eu já falei aqui, falei até no encontro com Deus, mas eu não era a favor do governo da Dilma, não. Eu não gostei do governo da Dilma. Até queria que acontecesse o impeachment, porque não gostei do governo dela. Não gostei. É minha opinião, e daí? Mas não da forma que fizeram com ela. Um estádio todo vaiando uma presidente. Que desonra, irmão. Aí quer colher o quê? Aí o Brasil quer colher o quê plantando isso? Aí a gente quer colher o quê?
se a gente desonra professor na escola, vamos voltar lá para casa, vamos antes de chegar na escola. Se a gente desonra pai e mãe, se nós não estamos honrando nem aquele que nos dá pão, e aquele que dava pão para esse menino foi desonrado. Pão, alimento. Aquele que dava abrigo para esse menino foi desonrado. E se nós não honramos aqueles que nos dão abrigo, aqueles que nos dão pão, aí a sociedade vai esperar que eu honre quem? O guarda de trânsito. Aí a sociedade espera que eu vá honrar quem? O professor na sala de aula, o diretor na escola. Aí a sociedade espera que eu vá honrar o pastor na igreja. O líder, discipulador. Que mané discipulador é esse? E aí a gente entende que algumas situações, ela tem um início lá dentro de casa. O problema é lá dentro de casa. Faltou honra. Sabe aonde que parou esse moço? Cuidando de porcos e comendo as alfarrobas. Comendo a lavagem dos porcos. Comendo a lavagem dos porcos. Sabe o que ele lembrou? Eu estou aqui porque desonrei meu pai. Ainda bem que ele lembrou disso. Ainda bem que ele lembrou disso, ele pensou nisso. Eu estou aqui comendo esta lavagem porque eu desonrei a minha casa. Eu desonrei o meu pai, eu desonrei minha mãe, eu desonrei meus irmãos. E estou aqui comendo pior do que os funcionários do meu pai. Nós estamos aqui só falando mal desse cara, né? Só apontando os erros dele. Agora eu quero apontar uma virtude dele. Reconheceu que estava errado. Eita Deus poderoso. Reconheceu que estava errado. Reconhecer que está errado é uma virtude, irmão. É o primeiro passo para voltar a comer o pão que o pai dá. Reconhecer e se arrepender. Estou comendo lavagem. E os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou voltar para lá. Ele pegou o orgulho dele e colocou lá na lavagem dos porcos. O problema é que tem gente que pega o orgulho e coloca a bandeira do orgulho no ponto mais alto do mastro. Eu vou pedir perdão, eu morro comendo lavagem aqui, mas não volto para casa. Eu morro, eu vou para o inferno, mas não peço perdão. Pastor, eu nunca falei isso. Com palavras não, mas com atitudes talvez tenha dito. Talvez com palavras não. Mas com atitudes nós falamos com atitudes, nós falamos com olhar, nós temos uma vasta, muitas formas para nos comunicarmos. Atitudes, o jeitinho, o jeito que cruza o braço, o jeito que olha para as pessoas. Que nem a piada do Joãozinho. A professora mandou o Joãozinho, mandou a turma toda ficar em pé. Todo mundo ficou em pé, só o Joãozinho ficou sentado. Ei, Joãozinho é uma benção. Joãozinho, fica em pé, não quero. Joãozinho me respeita, não respeito. Eu fico em pé se eu quero. Aí a professora falou, é? Senta todo mundo sentou. Falou assim, Joãozinho, se você não ficar em pé, eu vou chamar o seu pai aqui. Aí o Joãozinho ficou com medo e levantou rapidinho. Daí a professora falou assim, tá vendo como eu te fiz ficar em pé? Ele falou, professora, eu estou em pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. Eu só estou em pé por fora,
mas por dentro eu estou sentado. Ah, tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente assim. Tem muito crente assim, infelizmente tem muito crente assim. Estou fazendo porque você mandou fazer, porque a minha vontade é... Estou aqui porque, não sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui por fora, porque por dentro eu estou lá fora. Ah, irmão. Eu anotei uma frase aqui, porque a gente resiste tanto à autoridade. Por que nós resistimos tanto à autoridade, irmão? Por que a gente resiste tanto à autoridade? Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 anos. Foram 100 anos. Quantas vezes Deus falou com Noé para construir a arca? Quem lê o texto? Quem arrisca um palpite? Quantas vezes Deus falou com Noé para construir a arca? Uma vez. E a gente está aqui domingo, a gente está aqui terça, a gente está na célula durante a semana, a gente está na rede jovem, a gente vai para o discipulado. E na outra semana tudo de novo. E no outro mês de novo, no outro ano de novo, e a gente continua errando a mesma coisa. Submissão remete à autoridade. No Antigo Testamento, nós vemos um operar de Deus em uma geração que se submeteu a Deus. Forte isso, né, querido? Ah, mas na graça eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, tome cuidado que talvez o livre-arbítrio é uma arma de destruição. Gosto de falar que lá em casa, sabe aquela faquinha de passar manteiga no pão? Sabe aquela faquinha? Você tem lá aquela faquinha que passa manteiga no pão? Ela não tem ponta, né? Lá em casa a gente usa aquela faquinha para passar manteiga no pão. Ué, é para passar manteiga no pão. Mas se você der essa faquinha na mão do Jack Stripador, ela vai virar uma arma poderosa na mão de um bandido. Uma bênção na mão de quem não sabe usar se torna uma arma de autodestruição. Não podemos transformar a bênção em maldição. Nós não podemos transformar a bênção em maldição, igreja. Diga ai, ai, diga ui, diga socorro, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Para mim saber que você está aqui. Você está aqui ainda? Não vou pregar de costas, irmão. Ô, Marcos, você está aqui, querido? Tudo bem? Falaram para você que ia vir um argentino pregar, e você ficou aqui, né? Esperando la bendición. Você está entendendo, querido? Não vai dar para continuar essa palavra. Vou continuar domingo que vem. Amém? Não vou fazer aquela brincadeirinha. Quem me dá mais 5 minutos? Daí todo mundo levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Eu quero terminar essa palavra nesse momento com uma frase. A honra é uma chave que abre portas. A honra é uma chave, uma pequena chave que abre portas que às vezes nós estamos tentando arrombar e nunca vamos conseguir. E se a gente tem esse poder nas mãos, nós vamos vencer, nós vamos ser vitoriosos, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, nós vamos ser prósperos. Irmão, eu decidi na minha vida que eu não vou pregar mais um evangelho raso. Sabe o que é raso? Tudo que é raso acaba. Por isso que Ezequiel 37, tem águas que dão nos artelhos. É 37. Tem águas que dão nos joelhos. Tem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais profundas. Tem águas mais profundas e você pode escolher essas águas.
O evangelho raso é aquele que só traz as pessoas para a igreja para prosperidade e cura. O evangelho que Jesus nunca pregou. Jesus pregou um evangelho pleno, aonde existe cura, libertação, prosperidade. Quando havia... Jesus estava numa reunião lá numa casa e chegaram 4 homens carregando um aleijado. Você lembra dessa passagem? E aqueles 4 homens abriram o telhado porque não conseguiam chegar onde estava Jesus, eles não conseguiam chegar, eles abriram o telhado e colocaram aquele aleijado pelo telhado. Esses 4 homens representam a igreja de Jesus Cristo. Representa eu e você. Nós precisamos levar os aleijados espirituais para a presença do Senhor. Sem medir esforços. Imagine levar um aleijado para cima de um telhado, irmão. Ah, eu não posso, hoje tem jogo do Atlético, hoje tem jogo do Paraná e ele vai ganhar hoje. Vai sonhando. Hoje tem novela, tem casamento, tem aniversário, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E os aleijados continuam aleijados, porque nós priorizamos sempre, nós não priorizamos a casa. E aí eles colocaram aquele aleijado pelo telhado, e Jesus olhou para aquele aleijado e falou assim: perdoados estão os teus pecados. Naquela época não tinha o evangelho, Jesus era o evangelho daquela época, ainda não havia sido escrito os evangelhos. Então aquela época tinha os religiosos. Sabe o que os religiosos falavam? Como é que ele está perdoando pecados? Pensaram ainda, como é que ele está perdoando pecados? Aí Jesus sabia o que eles estavam pensando e falou assim: para que saiba que o Filho de Deus tem poder e autoridade para perdoar pecados. Daí ele falou: toma o teu leito e anda. O que Jesus fez primeiro? Perdoou pecados. Porque sem arrependimento ninguém vai para o céu, irmão. Porque aquele aleijado, se ele recebe o perdão de Jesus e morre naquela hora, aleijado, ele ia para o céu. Mas se ele recebe a cura de Jesus e não recebe o perdão, ele ia com as 2 pernas boas, com os 2 braços bons para o inferno. O evangelho raso só pensa na cura do corpo. Agora, o evangelho pleno de Jesus Cristo, ele pensa em envolver toda a casa, ele pensa em envolver todo mundo, ele pensa em salvação coletiva. Pastor, você está pregando contra a cura? Não, querido, não. E Deus me usa para orar por doentes, eles são curados. Mas as pessoas precisam entender que o evangelho é mais profundo do que a cultura que se implantou no Brasil a nível de evangelho. O evangelho é muito mais profundo, o evangelho é muito mais abrangente, o evangelho é muito maior do que uma cultura da teologia da prosperidade. O evangelho contém a prosperidade, o evangelho não é a prosperidade. O evangelho contém a cura, o evangelho não é a cura da forma em que se tem pregado no Brasil. Porque Mateus 6,33 está escrito assim. O que está escrito lá, pastor? Você sabe que eu esqueci? Não ia perguntar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, busque o reino de Deus e seja justo. Mas não se prega isso. Não se prega isso. Não se prega porque pode se perder alguns membros. E eu não estou preocupado em perder pessoas. Eu estou preocupado em que as pessoas que ficam sejam cheias de Cristo. Sejam cheias de Cristo. A minha preocupação é quando a gente chegar na glória, a gente se abraçar. Você falar: obrigado, pastor. Sabe, pastor, aquela bênção que eu orei anos e anos, eu não recebi, mas estou aqui na glória. Irmão, não estou falando isso para te assustar, não, querido. Você vai receber a tua bênção, em nome de Jesus. A honra é uma chave que abre portas, que nem tentando arrombar a gente não abre. A honra vai abrir portas na tua vida. Domingo que vem eu quero continuar esta palavra, se vocês me permitem. Fique em pé, eu quero orar contigo.
E eu quero chamar aqui à frente hoje para distribuir a ceia. Eu quero muito que os meus discípulos e as discípulas da pastora Sueli pudessem vir aqui à frente. Acho que nem tem tanta bandeja para todos, mas eu quero que os discípulos venham aqui à frente, que as discípulas da pastora, os meus discípulos venham aqui para distribuir a ceia nesta noite. Sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele reconheceu aonde tinha pão, não aonde tinha bens. Presta bem atenção no que eu vou te falar, querido. O filho pródigo voltou para casa porque ele reconheceu aonde havia pão. A palavra de Deus nos remete a um pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus nos remete a um pão que alimenta a nossa alma. A palavra de Deus nos remete a um pão, a um evangelho, ao evangelho de um Cristo que preenche o nosso coração e não há espaço para depressão. A palavra de Deus nos remete a um pão que vai alimentar a nossa alma e as drogas não serão mais necessárias, aleluia. A bebida não será mais necessário, querido, porque esse pão, nós precisamos reconhecer que devemos ser cheios desse pão. Oh, aleluia, o Senhor é o meu pastor e aquilo que eu ainda não tenho não me faz falta. O Senhor é o meu pastor e aquilo que eu ainda não tenho não me faz falta. Sabe por quê? Porque o salmista estava dizendo que Deus era suficiente na vida dele. Talvez você está aqui nesta noite e dizendo assim, mas eu estou com necessidade de algo, eu estou com necessidade de alguma coisa na minha vida, está me faltando alguma coisa. Eu quero te dizer que o Senhor é suficiente na tua vida, Ele é suficiente para preencher o teu coração, Ele é suficiente para preencher a tua vida. E enquanto você não tiver isso, meu irmão, Deus será suficiente na tua vida. Eu pensei que você ia aplaudir Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. É mais do que ser evangélico, é ser morada do Espírito Santo. É tornar-se a igreja de Cristo, aleluia, unida, reunida. A igreja que com as suas diferenças amam uns aos outros. E vão morar no céu da glória, vão morar com Cristo, vão para a eternidade. Esse é o Evangelho pleno. Aleluia.